Voltamos então para tratar aí da necropapiloscopia, se refere à nossa aula 6 do conteúdo programático. Também é um dos itens do edital, né, desse concurso, e vamos entender um pouco melhor. Podem ser muitos os estágios, podem ser diferentes, né, os estágios de decomposição humana. A gente tem como marco inicial a morte, né, e depois da morte a gente tem uma série de processos que acontecem com os cadáveres. Eu tentei evitar algumas imagens, né, porque seriam desagradáveis. Né, depois de algum tempo. E aí a gente entra no estágio de putrefação ou estágio efisematoso. Esse seria um segundo momento aqui, um segundo estágio da decomposição humana, tá? Então, putrefação ou efisematoso. Como que são os besouros? É natural, né, que esses insetos façam parte do processo de decomposição humana. E existe um ramo, né, da ciência chamado de entomologia forense, que usa justamente esses insetos aqui para fazer uma estimativa do intervalo pós-mortem, tá? IPM. Seria estimativa do intervalo pós-morte, usando as larvas desses insetos, né, que se alimentam dos cadáveres. Mas então temos essas quatro fases aí. A papiloscopia, ou melhor, a necropapiloscopia, ele não sofreu tantas alterações ainda, né? Com o processo de decomposição. Então, as técnicas aplicadas para o vivo são perfeitamente aplicáveis também para os cadáveres. Identificação humana, e eu digo que sim, é possível, principalmente
em casos de desidratação do cadáver, né, em que essas falanges distais, por mais que a sua mão esteja esqueletizada, as falanges distais podem ser preservadas. Vou colocar aqui falanges distais preservadas. Só para que você tenha uma ideia, há relatos, né, de pesquisadores que avaliaram as impressões digitais em múmias, né, do Egito Antigo, né, milhares de anos aí já mumificadas, e ainda foi possível recuperar essas impressões digitais das múmias. Então, obviamente que vai depender do caso, em alguns casos não vai ser possível recuperar, que o tratando com cadáver, principalmente cadáveres em estágio de decomposição, a gente está tendo contato com uma série de micro-organismos que são patogênicos, ou seja, bactérias que produzem doenças muito graves, tá? Então é muito importante que a gente esteja bem equipado, né, e bem protegido contra esses agentes infecciosos. Qualquer área da papiloscopia, tá? Assim como, né, não só da papiloscopia, mas das outras áreas, né? A perícia em geral é sempre muito interessante, né, e desejável que se utilize as luvas de látex ou de vinil. O macacão descartável do tipo Tyvek, né? Esse é um tipo de macacão que é desejável porque ele não é só um jaleco, né, mas ele recobre da cabeça aos pés, tá? Ou similar, é desejável, dependendo do caso. Em casos de desastres de massa, por exemplo, é extremamente relevante. Vou colocar aqui, ó, desastres de massa, como queda de aviões, incêndios, desabamentos. É muito importante usar o Tyvek, né, uma vez que você vai estar lidando com uma grande quantidade de corpos, né, e, enfim, o cuidado é sempre desejável. Máscara facial tipo bico de pato ou similar, tá? É o tipo da máscara. As máscaras contra pó e gases biológicos, também dependendo da situação, vão ser recomendados, né, que se utilize essas máscaras contra o pó ou os gases biológicos. Os propés para proteção para os calçados, né? Afinal de contas, se você estiver lidando com um cadáver, esteja sendo colonizado ali por moscas varejeiras, massas de larvas sobre o cadáver, é interessante que, né, você consiga preservar, inclusive, os seus calçados, né? Porque esses insetos, essas larvas, elas vão ir se distribuindo, né, ao longo do solo ali, da região onde o de sangue, né, ou exudatos, né, desse cadáver que podem espirrar nos olhos, né? Então é essencial que se utilize os protetores oculares, e a touca descartável também é um EPI necessário nessa área de atuação. Para o registro e fotografia é interessante a caneta com uma tinta resistente à água, tá?
canetas esferográficas, as máquinas fotográficas com a função macro. Tá? O que seria essa função macro? Ela é uma função que permite, vou colocar aqui, ó, permite visualizar estruturas microscópicas. Obviamente que ela não é um microscópio, né? Então não é tão potente quanto o microscópio, mas permite visualizar estruturas pequenas, como por exemplo as nossas cristas de fricção. Tá? Se você tiver uma máquina fotográfica com uma boa macro, né, como a gente costuma dizer, cristas de fricção. Com uma boa macro, uma máquina fotográfica é suficiente para capturar uma boa imagem, fazer um bom registro fotográfico da crista de fricção, né, do padrão papilar, né, do desenho digital daquele indivíduo, seja vivo, seja um cadáver. Tá? E a placa de identificação é um outro material usado para o registro, principalmente se você for coletar essas impressões digitais usando algum método de tinta ou outros métodos que a gente vai ver mais para frente. Tá? Bom, para limpeza e desinfecção geral, se recomenda o álcool de 70% a 90%, então o álcool 70% é sempre uma boa opção. Algodão, detergente líquido, pode ser necessária a limpeza da pele, né, do cadáver, onde a gente vai recuperar essas impressões, e se utiliza também estopa com álcool a gaze, lavatório com água corrente é muito importante, né, nesse tipo de tratamento. As luvas para limpeza geral, aquelas de borracha grossa e cano longo, tá? Também é uma proteção adicional, que é interessante. E os secadores elétricos podem ser utilizados, e além das toalhas descartáveis de papel. Tá? Então, pode-se usar um secador elétrico, sim, para... somente em casos em que se fez uma reidratação do tecido biológico, né? Ou que se deseja secar uma pele que esteja passando por um processo de saponificação. Então é um exemplo. Tá? Para coleta, se um dos materiais que se utiliza é o bisturi, por quê? Pode ser necessária a chamada excisão das falanges. Estou falando em falanges, né? O que seriam as falanges? As falanges são essas dobras que a gente tem nos dedos, né? Se a gente puder avaliar aqui na câmera, na imagem, a gente tem aqui na nossa mão, né? A gente tem a falange proximal, falange média e falange distal. Então, a excisão, no caso dos cadáveres, para necropapiloscopia, é das falanges distais. Por quê? É na falange distal que é recolhida a impressão digital, que vai fazer parte do banco de dados, né? Então ela pode ser excisada de um cadáver para posterior tratamento, para recuperação dos tecidos, reidratação desses tecidos. Então é feita a chamada excisão, um corte com bisturi ou com tesoura cirúrgica dessa falange distal. Voltando para o slide. Esparadrapo impermeável, etiquetas adesivas de cor branca, de tamanhos padronizados, fitas adesivas transparentes do tipo fita mágica. Isso daqui vai ser usado num processo chamado de microadesão. Tá? Por isso que se recomenda o uso de fitas adesivas transparentes. A gente vai ver a microadesão já já. Frascos para o acondicionamento de falanges, ou seja, eu excisei a falange, eu removi do cadáver, eu vou acondicionar, ou seja, eu vou colocá-las dentro de frascos com as soluções necessárias para o seu tratamento. Lâminas de vidro podem ser necessárias, pincéis, né, para tratar esses tecidos, planilhas datiloscópicas, plaquetas de entintamento, isso para casos de cadáveres recentes, como no caso da figura aqui à nossa direita, à direita aí no slide, né? A gente tem aí o processo de entintamento sendo realizado usando um polímero, né, uma tinta específica para impressões digitais.
Então estão sendo entintadas as falanges distais e vão ser coletadas numa ficha datiloscópica comum, em papel, como se a pessoa estivesse viva, né? Seria o mesmo procedimento. Em alguns casos é possível usar até o live scan, né? Que atualmente é usado para coleta de impressões digitais. Bom, os pós de cor preta, e a gente pode usar o pó regular de revelação de impressões digitais, porque é necessário que tenha uma fina granulação, esses pós. Isso aqui é usado no processo de microadesão, que seria o quê? A gente aplica esse pó na superfície da pele do cadáver, esse pó de fina granulação, e depois coleta com a fita adesiva. E aí a gente consegue ter um bom padrão. Papiloscópico. Uma inversão da impressão. Depois vai ser necessário realizar inversão, tá? Um espelhamento, né? Por assim dizer. Inversão ou espelhamento. O que mais? Vamos ter um rolo de borracha ou material similar, isso normalmente para ajudar no entintamento. Sacos plásticos transparentes para acondicionamento das individuais datiloscópicas. Então, dependendo do estágio de contaminação, de decomposição daquele cadáver, vai ser necessário, uma vez coletada a impressão, manter acondicionado dentro de saco plástico transparente, tá? É uma recomendação também. Seringas para injeção. Peraí, eu vou dar injeção no cadáver? Sim, o que acontece? Em alguns casos, né, a polpa digital, ou seja, essa região da pele da falange distal, ela pode ficar murcha, né, pode ficar com dobras. E aí vai ser necessário injetar ou água, ou soro fisiológico, ou glicerina, né, vai ser necessário injetar para poder realizar o preenchimento dessas polpas digitais. Tá? Silicone para moldagem de cor branca, tá? Então o silicone pode ser aplicado para moldar aquela impressão digital, aquela crista de fricção, né? A tesoura ou tesoura cirúrgica de preferência, quando for necessário excisar, e remover a própria luva epidérmica. Então a luva epidérmica, que eu comentei com vocês que na decomposição saía, ela às vezes fica presa em alguns pontos, né? Ali principalmente nas regiões das pregas palmares, ela fica presa. Então, para remover das pregas palmares, a tesoura cirúrgica pode ser essencial. E a tinta especial para coleta das impressões digitais ou tinta de imprensa, né, de cor preta. Também é uma recomendação aí do nosso POP da perícia. Para hidratação ou para desidratação, os materiais recomendados são álcool, mais para desidratação, os cremes hidratantes para hidratação, glicerina e silicone líquido, mais utilizados para quê? Para o preenchimento ali da polpa, que encontre dobras, óleos vegetais para hidratação e soro fisiológico também para hidratação. Então, as polpas digitais excisadas, né, as falanges digitais excisadas, vão ficar acondicionadas em béqueres, né, como aqui a gente tem esses recipientes de vidro aqui na figura, contendo as soluções para a sua reidratação. E é, de fato, uma técnica muito eficiente para recuperar essas polpas digitais e poder coletar boas imagens dessas impressões. Tá? Para a técnica de fervura, que é uma técnica interessante para fixação da derme, tá? Quando você já destacou a luva epidérmica e quer fixar a derme, a gente precisa de uma fonte de calor para aquecimento da água e um vasilhame para aquecimento de água com capacidade de aproximadamente 2 litros. É mais ou menos o que a gente vai precisar usar para condicionar todos os dedos aí e fixação da derme. Né? Eu vou até anotar aqui, ó, fixação da derme. Lembra que a derme ela é um tecido conjuntivo nas papilas dérmicas, é frouxo, né? Conjuntivo frouxo. E na camada reticular é o conjuntivo denso.
Então ela é bem frágil, né? Um tecido muito frágil. A técnica de fervura pode ser essencial para fixar e conseguir recuperar essas impressões aí. Vamos lá. E para descarte, a gente tem caixas para condicionamento de materiais perfurantes ou cortantes, né? A lixeira e saco plástico para vários tamanhos, para o lixo comum, lixeira para coleta de material biológico e químico, e sacos plásticos de cor branca para descarte de materiais biológicos, no caso, sacos de 2 litros, são os recomendáveis no POP da perícia, tá legal? Então essas aí são as principais recomendações, né, desse procedimento operacional padrão do Ministério da Justiça para a técnica de necropapiloscopia. Quando a gente estiver falando de um cadáver de morte recente, a gente pode aplicar perfeitamente o método tradicional que envolve tinta e papel, tá? Contudo, como eu comentei, existe um certo número de casos que são especiais, né, de cadáveres que são encontrados e mãos, né, que a gente pode observar como na figura que a gente está observando aqui em cima, né, diferentes tipos aqui de figuras. A gente tem uma mão já em esqueletização, né, aqui nas duas imagens superiores a gente tem esqueletização, deixa eu anotar aqui. E a gente observa que mesmo a mão esqueletizada, ainda existem aqui as polpas digitais secas, né? Então vai ser necessário um processo de reidratação desses tecidos aqui. E são casos positivos esses que eu trouxe aqui, para vocês terem uma ideia. Essa aqui, da esquerda e abaixo, é uma mão carbonizada, né, de um indivíduo que foi submetido aí ao chamado micro-ondas humano, né? Então foi recuperado aquele cadáver e foi possível recuperar suas polpas digitais, né? Foi possível tratar por essas técnicas, obtendo bons padrões. E nesse caso aqui, mais da direita, é uma mão chamada de saponificada, tá? Esse é um fenômeno que acontece quando o cadáver é mantido em região muito úmida ou dentro de um lago, né, dentro de um rio. Acaba ocorrendo esse processo e aí vai ser necessário a secagem e outro tipo de tratamento. Bom, como técnicas ou procedimentos especiais, a gente tem a flexão de membros para mobilidade, porque o processo de decomposição, né, leva a um enrijecimento. Né, isso é muito notável ainda durante a decomposição fresca, né, durante os primeiros estágios. Então os membros ficam enrijecidos, alguns chamam até de posição de lutador, e essa flexão dos membros pode ser necessária para ganhar mobilidade e possibilitar uma boa coleta das impressões. Bom, a injeção usando seringa e agulha hipodérmica de água, álcool, glicerina na polpa digital, ou soro, né, na polpa digital, pode ser um dos procedimentos para recuperar. Isso é muito comum para cadáveres saponificados, como esse da figura. Você tem várias dobras ali na pele e vai utilizar esse procedimento de injeção para recuperar, né, para tirar essas dobras, né, do tecido. O tratamento da luva epidérmica é um outro procedimento que pode ser necessário. A técnica de fervura, principalmente para fixação da derme, para poder coletar da derme as impressões, né, recuperar as imagens da derme. A microadesão, que envolve o pó de fina granulação, como eu comentei com vocês, né, a gente vai promover o contato do pó com a superfície da pele do cadáver e coletar com a fita adesiva. A moldagem em silicone, a fotografia direta também é um procedimento que pode ser usado, e a excisão das falanges, ou seja, a retirada dessas falanges para a hidratação dos tecidos, como a gente viu no slide anterior. Tá? Então esse aqui é um exemplo de um cadáver carbonizado, tá? Encontrado nesse estado. E observem que foi tratada a falange, tá, desse cadáver e foi recuperada a luva epidérmica, como a gente está vendo nessa figura aqui. Eu vou circular. Então isso aqui é uma luva epidérmica. O que seria isso? A epiderme se destacou da derme inteira, né? O dedo inteiro se destacou aqui da falange, né, distal. E foi possível calçar usando uma luva, né? A gente usa uma luva, calça a pele do cadáver, tá? E consegue recuperar uma boa imagem como essa daqui. É uma técnica um pouco mórbida, né? Mas muito eficiente para a recuperação da identidade do cadáver. E nesse caso aí foi eficiente
para um cadáver carbonizado, e assim é com vários cadáveres em estágios avançados. Alguns corantes específicos, aqui no caso a gente tem o azul de toluidina, podem ser recomendados para corar as papilas dérmicas. Então aqui a gente está vendo a epiderme, certo? Que está sendo desprendida, ou seja, a luva epidérmica está sendo destacada, e aqui a gente tem a derme sendo exposta, tá? Numa imagem tridimensional em estereomicroscópio. A gente tem a derme exposta e observa que a derme, a gente não tem um bom contraste, né, da derme do que é cristo e sulco. Então, se a gente usar um corante específico, nesse caso o azul de toluidina, a gente tem a coloração das papilas dérmicas e a gente consegue obter aqui essa sequência de papilas dérmicas que vai fornecer um padrão correspondente ao padrão da impressão, como a gente observa aqui nesse confronto, né? Esse confronto papiloscópico, tema de uma aula que a gente vai ter mais para frente também. E a gente observa que essa sequência de papilas que ficam meio pontilhadas aqui nessa impressão, nessa primeira impressão, que aqui é uma coleta da derme, tá? Essa sequência de papilas aqui, de duplas fileiras de papilas, corresponde a uma crista de fricção do padrão papiloscópico disponível no banco de dados, ou seja, essa fileira dupla de papilas dérmicas corresponde a uma crista de fricção da superfície da pele, ok? E, portanto, é possível, sim, identificar cadáveres. Vou até escrever aqui, ó, é possível a identificação com base na derme, ok? Alguém poderia pensar, não, só se eu tiver epiderme é possível identificar o cadáver. Na verdade, não. Eu consigo identificar se eu tiver apenas a derme, inclusive, tá? Bom, a necropapiloscopia é essencial porque ela marca o ponto de início da investigação. Muitos casos, né, e eu falo isso porque eu já trabalhei em alguns deles, a investigação não tem nem por onde começar, né? Não sabe por onde começar, não tem vestígio de absolutamente nada. O cadáver é encontrado e ninguém sabe quem é, ninguém sabe de absolutamente nada, não tem documento associado a ele, não é possível reconhecer aquele cadáver, né? Então marca o início da investigação. A possibilidade de identificar esse cadáver vai permitir que a investigação se inicie. A declaração de óbito vai ser emitida a partir da identificação, afinal de contas eu preciso saber quem é aquela pessoa para que possa emitir a declaração de óbito, e permitir que as famílias possam requerer, né, os direitos civis, né, dos familiares da vítima. Então, por exemplo, digamos que haja seguro de vida, né, heranças, isso vai ser possível a partir da identificação desse cadáver, tá? E é uma técnica que possui a praticidade e baixo custo, né, considerando as outras técnicas forenses de identificação cadavérica, tá? Então, praticidade e baixo custo, muito recomendável na grande maioria dos casos. Vamos resolver algumas questões agora sobre a necropapiloscopia. Vamos lá. Questão 1. O destacamento das luvas epidérmicas é um fenômeno que se manifesta em cadáveres encontrados em avançado estágio de decomposição. Podemos afirmar que, sem a presença da epiderme e, consequentemente, das cristas de fricção, torna-se inidônea a identificação por meio da papiloscopia. Exatamente aquilo que a gente acabou de comentar, né? Item errado, tá? Porque sem a presença da epiderme e das cristas de fricção, consequentemente, é possível sim identificar os cadáveres a partir da derme, certo? Então, errado, item A. Item B. A identificação poderá basear-se nas papilas dérmicas, pois a aplicação do método entintado produziria uma imagem equivalente à do padrão papilar encontrado na superfície da epiderme. E aí, será que é correto esse item? Vai se basear na papila dérmica. Tudo bem, a gente pode identificar com base em papila dérmica. Até aí está certo. Pois a aplicação do método entintado, a gente vai entintar a derme, então, coletar no papel, produziria uma imagem equivalente à do padrão papilar encontrado na superfície da epiderme? Errado. A gente sabe que não é igual a imagem da derme, não é igual à imagem da epiderme na superfície da pele, mas é uma imagem que é complementar, né, àquela imagem da superfície da pele. Lembre-se que são
Duas fileiras de papilas dérmicas, né? Duas fileiras de papilas dérmicas equivalem a uma crista de fricção. Tá? Então aqui vão ser papilas. Eu acho muito difícil uma questão cobrar isso, né? Mas é bom saber. Então, papilas dérmicas, duas fileiras de papilas dérmicas equivalem a uma crista de fricção. Então é errado dizer que seria uma imagem equivalente, né, ao do padrão papilar encontrado na superfície. C. Uma tomografia computadorizada que pudesse localizar glândulas sebáceas e sua sequência na pele poderia ser um recurso utilizado na identificação. A gente já sabe que está errado, já resolvemos essa questão, né? Estamos voltando agora para fixar esse tema, mas a gente já falou que glândulas sebáceas não ocorrem em regiões de pele espessa, né? Então não adianta. Não seriam encontradas glândulas sudoríparas apócrinas na região em questão, correto? Porque a gente está falando aqui de uma região de pele espessa, né? Então a gente não tem glândula sudorípara apócrina. Apócrina é axila e região genital. Seria prescindível a observação de cristas primárias e secundárias na hipoderme. Errado, porque na hipoderme a gente não tem essas estruturas e elas poderiam ser observadas na epiderme, certo? 2. Consistem em equipamentos de proteção individual indispensáveis à prática em necropapiloscopia, exceto... Então, quais são os equipamentos que são necessários e qual não vai ser? Luvas descartáveis de látex ou vinil. Isso daqui é necessário, certo? A gente frisou bem a importância disso. Macacão descartável tipo Tyvek ou similar também é necessário, principalmente para desastres em massa. Máscara facial tipo bico de pato ou similar também necessário, um EPI necessário. Protetores auriculares, não, protetor ocular é que vai ser necessário, né? Protetores oculares, proteger os olhos. Proteger o ouvido não tem barulho, né? Para que seja necessário proteger o ouvido. Enfim, em regra não é uma preocupação, né? A não ser que seja um ambiente de grandes ruídos, né? Aí poderia ser necessário. E touca descartável também é necessária. Então, a única que não é listado como um dos EPIs necessários para a técnica de necropapiloscopia é o protetor auricular. Bom, em necropapiloscopia é correto afirmar que, letra A, para registro devem ser utilizadas máquinas fotográficas com função micro e canetas esferográficas. Opa, peraí, função micro? Não, é função macro. Está errado, função micro. Função macro. Então, errado, letra A. B. O álcool 50% é adequado para limpeza e desinfecção geral. Errado também, não é álcool 50%, é álcool de 70%, podendo ser usado até 90%. Ok? Então, errado aqui por causa do 50%. Tesouras e bisturi jamais deverão ser utilizados para coleta devido ao risco de contaminação com agentes infecciosos. Tesouras e bisturi jamais. Negativo. E quando for necessário excisar, a excisão, né, que é uma das técnicas, excisão das falanges, a gente vai precisar usar tesoura e bisturi. Além disso, para remoção da luva epidérmica. Então são casos em que vai ser necessário sim a utilização de tesouras e bisturis. Errado também aqui, então, item C. Deixa eu anotar aqui errado. Item D. Fitas adesivas transparentes adequadas para o decalque de impressões latentes não são empregadas em necropapiloscopia. Errado. A fita transparente e adesiva pode ser usada onde? Na técnica de microadesão. Então, a mesma fita usada para decalque de impressão latente, algo que a gente vai falar lá na frente, né? Pode ser usado sim na necropapiloscopia. Errado esse item, ficamos com o item E, a única opção restante, vamos ver se ele está correto. Cremes hidratantes, óleos vegetais e soro fisiológico são recomendados para a hidratação,
né, de tecidos ressecados, antes de se proceder à coleta das impressões. Correto, item E, o gabarito da questão. Questão 4. Sobre as técnicas especiais em necropapiloscopia, podemos destacar, exceto, então, injeção de glicerina na polpa digital para redução de sua rugosidade. Pode ser usado. O que mais? Raspagem da epiderme para acesso à derme. Raspagem da epiderme. A gente comentou de raspagem da epiderme. Não, a raspagem promoveria o dano, né, dessa epiderme e da derme também. Não é possível fazer essa remoção de epiderme por raspagem. Então está errado o item B. Esse que é o gabarito. Vamos ver os outros itens. Excisão das falanges para hidratação dos tecidos. É possível. Tá? O tratamento da luva epidérmica também é uma outra técnica especial, né? E a flexão de membros para garantir a mobilidade das falanges também é uma outra técnica que pode ser necessária. Gabarito, item B. Beleza? Então a gente concluiu aqui a nossa aula de necropapiloscopia e logo mais a gente volta com uma aula específica sobre a composição química das impressões latentes. Vamos entrar numa outra área agora da papiloscopia forense. Até já, valeu!